Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Hoje nós vamos abordar um aspecto conceitual do nosso tema. A transparência da informação pública no Brasil ganhou mais relevância social a partir da promulgação da Lei Complementar número 101 do ano 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual define normas rígidas sobre o endividamento dos entes federativos e o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas e resultados. Mais recentemente, com a edição da Lei de Acesso à Informação Pública, Lei número 12.527 de 2011, foi regulado o direito da sociedade em conhecer a execução das ações governamentais, bem como o dever da administração pública em divulgar uma informação transparente e relevante quanto à aplicação dos recursos públicos. Nesse contexto, a transparência pública assume significativa importância no processo de prestação de contas, chamado accountability, um termo que não tem tradução em português. O que significa isso? Essa accountability, essa prestação de contas para além dos meros números. 1. Promover uma responsabilização do gestor público pela condução das ações governamentais e 2. Possibilitar um alinhamento entre os interesses do cidadão e do Estado, visando o bem-estar social. No entanto, as práticas de transparência pública ainda estão sujeitas a ideologias políticas e culturais, as quais podem gerar um desalinhamento desses interesses. E é nesse sentido justamente que a pesquisa e a extensão da UERJ, voltados para a transparência, estão trabalhando. A transparência, muito mais do que algo que deva ser entregue, é algo que deva ser cobrado. Quer dizer, o cidadão, ele é procurado pelo Estado, como contribuinte, a participar com seus recursos. Como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro dos contribuintes. Então, é muito natural que se esperasse uma atitude mais vigilante do cidadão no uso dos recursos provenientes dos impostos pagos. Nos países nórdicos, essa relação é muito bem introjetada no público desde a mais tenra idade. Então, existe uma ideia circulante, geral, de que os governos são empregados da população. Os governos devem satisfações à população. Então, por isso é comum vermos políticos da Noruega, da Dinamarca, da Finlândia, andando de ônibus, de bicicleta, recebendo as pessoas, sem gabinetes no 20º andar, sem chefe de gabinete, sem secretarias. Então, é importante demarcar a carência que ainda sofremos. Quando ouvimos a todo momento no jornalismo as autoridades dizerem que o Brasil tem instituições sólidas e que elas estão funcionando, quase sempre se está referindo a instituições do Estado. Ocorre que, para que o Brasil se torne um país realmente desenvolvido, há que desenvolver as instituições da cidadania, do lado de cá, nas relações com os governantes. E nisso nós estamos ainda muito frágeis. Hoje estamos recebendo Luciana Braga, que é contabilista, mestre em Ciências Contábeis pela UERJ, que vai nos dar a impressão dela sobre o tema transparência e como isto vem sendo aplicado no Brasil. Tudo bem, Luciana? Tudo bom. Luciana, sobretudo nesse tempo de eleições, né, de muita promessa, fala-se muito em transparência, uma bela palavra. O que para você é transparência?
Transparência, eu tenho muitos anos já de experiência profissional na área financeira. Então, transparência para mim é uma questão de confiabilidade das informações que são geradas tanto nas instituições privadas quanto públicas. E nesse momento de eleição, o público precisa saber exatamente o que está se passando com as campanhas políticas e, posteriormente, com o programa de governo de cada candidato, né? E você acha que isso acontece? Não existe tanto. A lei de transparência é muito recente no Brasil. Tem melhorado, lógico, melhorou-se bastante, mas a população também não está preparada para isso. Eu acredito até que a população desconhece o que é a transparência realmente. E, na tua visão, a área pública, do serviço público, ela está na frente, ela, por definição, já tem que ser transparente muito antes dessa legislação. Sempre foi um mandamento da área pública, a transparência. Ela está bem nesse quesito? As informações são divulgadas, mas o que acontece? Não existe uma clareza nessas informações. Acho que ainda precisa se melhorar muito. Outro dia eu fiz um teste de olhar como é que estavam as informações financeiras do órgão que eu trabalho. E eu mesmo tive dificuldade de entender. Como é que a população vai saber o que é uma nota de empenho, uma nota de crédito? As informações têm que ser mais precisas e mais claras. Exatamente. Aquela nota de empenho foi para fazer exatamente o quê? Hoje não tem essa clareza. E você, como cidadã, como é que você vê a transparência no setor privado, que também hoje se demanda das empresas transparência? No setor privado existe muita pouca transparência. Por quê? Porque são informações muito sigilosas, né? Os balanços que as empresas divulgam não dão totalmente conhecimento ao público em geral, os investidores. É mais para aqueles que estão realmente negociando grandes valores. Para o público em geral, eu acho pouco transparente ainda. Justamente pelo fator que as pessoas desconhecem um pouco a informação, a parte financeira da coisa. E a tua área, né? A tua área é a área contábil. Talvez haja uma certa dificuldade da população, do leigo, compreender o que se oferece a título de transparência, não? Exatamente. Existe uma falta de compreensão aí por serem informações um pouco mais complexas, né? Uma leitura de um balanço, uma coisa um tanto quanto árdua, né? Exato. Como é que você acha que a área de ciências contábeis pode contribuir para que o nível de transparência cresça? Dando mais clareza às notas explicativas. As notas explicativas são partes fundamentais das demonstrações contábeis e hoje são com termos técnicos demais. Isso dificulta as pessoas entenderem o que está escrito ali. E o que você diria que está faltando do ponto de vista da demanda por transparência? Nessa área privada, as empresas nem sempre querem falar exatamente o que devem, né? E na área pública, precisa também mais, clareza das informações divulgadas. A Luciana Braga, ela é analista de contabilidade do Exército Brasileiro, que é uma instituição pública e que deve, como as demais, transparência de suas informações. Luciana, como é que é o seu trabalho lá? Como é que é a divulgação daquilo que você trata no portal do Exército? Como é que funciona? As informações são totalmente divulgadas, né, de quais as licitações que estão ocorrendo e, posteriormente, a execução financeira do Exército, que é enviado um relatório para o Tribunal de Contas da União, as contas são analisadas e, posteriormente, divulgadas. Como o nível de informação é muito grande, o detalhamento é pequeno. Então, é feito um resumo consolidado e é divulgado através do site do TCU. Só que muitas licitações são com valores menores, são consolidadas para que não seja um relatório muito grande. Imagine consolidar as informações do Brasil inteiro a nível Exército, todas as licitações, todas as compras. E há quem analise? Vocês são procurados? Há pessoas que comentam? Não, ninguém nunca procurou. Encerrando o nosso programa de hoje, eu diria que há uma cadeia de responsabilidades, né? Tanto do contribuinte, pessoa física e jurídica, quanto dos tribunais de contas, quanto das controladorias. E é uma cadeia de responsabilidades que sempre termina no seio da sociedade, que é quem banca toda a gestão e todo o controle, pagando seus impostos, tributos e taxas.
No Brasil, ainda há baixo nível de conscientização da cidadania quanto ao fato dela ser, de fato, a última instância, ou seja, aquela que teria poder real de veto, mas nem sempre se expressando no voto. Muito obrigado, Luciana Braga, pelos seus esclarecimentos aqui, falando de transparência do ponto de vista da área de ciências contábeis. Eu que agradeço. Vamos ficar por aqui nessa edição do Transparência e Cidadania, que volta com um próximo depoimento. Até lá! Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio ERG. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.